Em um mundo cheio de incertezas, existe um refúgio seguro para a alma. Quando o medo ele tenta dominar o nosso coração, Deus ele se levanta como escudo, fortaleza e proteção. Eu convido você a permanecer neste momento de fé e oração e permita que a palavra fortaleça sua confiança no Senhor. Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma oração, junto com você, buscando crescer e amadurecer na palavra do Senhor. É um dia especial que o Senhor Jesus fez por nós. E eu convido você a ficar até o final, pois é quando eu estarei orando por sua vida, declarando a proteção do Senhor. A nossa leitura de hoje está lá em Salmo, capítulo 27, versículo 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando nós declaramos essa palavra sobre a proteção do Senhor, sobre o Senhor nos guardar, sobre se refugiar na presença do Senhor, mesmo quando estamos com medo. O medo, ele jaz à porta da nossa vida, ele bate em qualquer circunstância ou situação. Talvez você esteja aí vivendo um período de tanto medo em que você tem incertezas, preocupações, que tem assolado a sua mente, assolado a sua vida, e isso tem tomado conta de você. O medo, você diz assim, mas eu creio em Deus, mas o medo ele ainda está aí. Porque a nossa natureza ela é humana e para que nós possamos colocar a nossa fé em ação, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio às preocupações que afugentam e querem roubar a nossa paz e o nosso sossego. Mas é no meio desse medo, no meio dessa sua vulnerabilidade, no meio onde você diz assim, meu Deus, cadê a minha fé? Cadê a minha fé? E eu sei em quem tenho crido. Você conhece que Deus pode fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Mas as incertezas e o problema, ele está tão grande que você diz, Senhor, cadê tu? Em meio a esse medo, em meio a essas incertezas, e o Senhor, ele é a sua luz. E quando nós colocamos o Senhor como a nossa luz, no meio desse vendaval, no meio dessas incertezas, no meio de tantas coisas difíceis, talvez você recebeu um diagnóstico irreversível, mas você crê na promessa que Deus fez para a sua vida, você crê naquilo que Deus falou para você, falou ao teu coração, falou através de pessoas sendo usadas, e hoje a tua realidade ela é totalmente diferente daquilo que a promessa fala ao seu coração. E você olha e você tem medo. Você diz, será mesmo que isso vai acontecer? Será mesmo que eu estou no caminho certo? Mas eu convido você a colocar o Senhor Jesus como a tua luz no meio dessa escuridão. A tua luz no meio da dificuldade, no meio da preocupação, no meio das incertezas, no meio do diagnóstico difícil, no meio da palavra contrária, no meio do... Talvez você está passando por um momento de escassez e você coloca o Senhor como a sua luz. A luz, ela clareia naquilo que está escuro. Ela dá visão, a luz ela enxerga. Nós só conseguimos nos movimentar no escuro quando nós vemos a luz, porque a luz ela dá a direção para onde nós vamos, para onde devemos seguir, para o que devemos fazer. A luz conduz a nossa vida. E o salmista ele está declarando aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando nós
entendemos que o Senhor clareia a nossa vida, dá a direção da nossa vida, e o salmista ele faz essa própria pergunta para si mesmo: de quem terei medo? Como nós teremos medo se nós temos a claridade, se nós temos a luz, se nós conseguimos enxergar? É como algo sobrenatural e espiritual. Nós estamos ali no escuro e nós precisamos nos movimentar no ambiente. Quando nós acendemos, ligamos o interruptor, a luz ela clareia o ambiente. E nós conseguimos ser pontuais em realizar algo dentro daquele ambiente que nós precisamos fazer. Nós vamos no lugar certo, porque nós temos a luz que direciona. Assim é o Senhor Jesus na nossa vida. Ele é a luz que dá a direção. Ele é a luz que dá pontualidade naquilo que nós precisamos. E quando nós estamos na escuridão, que o medo deixa assim, nós temos ali um momento de vulnerabilidade. É o medo de cair, o medo de não acertar o local a qual precisamos ir, buscar aquilo que necessitamos e ser pontuais naquilo que precisamos ser. Então a luz, o medo, ele atravessa essa escuridão, mas quando a luz do Senhor Jesus, ela entra na nossa vida, o medo ele se desvanece, o medo ele sai e dá espaço para que nós confiamos no Senhor. E eu convido você para que você confie no Senhor de todo o seu coração, para que você permita que essa luz invada a sua mente, que talvez aí está sendo bombardeada. Talvez a sua mente tenha estado num momento onde você tem recebido tantos dardos do inferno, tantas flechas infernais sobre a sua vida, que é tanta dúvida, é medo, é insegurança, é incerteza, é preocupação, que você tem de aguentar, que você não vai suportar tanta pressão que você está vivendo nesse momento. Mas o Senhor é contigo e essa luz vai acalmar o teu coração. Essa luz vai te dar direção. Essa luz que é o Senhor Jesus, é a presença do Senhor Jesus, ela vai caminhar contigo e você vai entender que mesmo com medo, você tem alguém que segura na sua mão e que te dá direção e que te diz aonde ir quando você confia plenamente no Senhor Jesus. E eu convido você a olhar para o Senhor Jesus de todo o seu coração. E nesse momento eu quero orar junto com você. Eu quero que você ore junto comigo para que o Senhor ele possa te visitar. E Ele vai te visitar no momento que essa oração ela invadir esse espaço. E a presença do Espírito de Deus vai te alcançar. E vai fazer com que você entenda que a luz chegou na sua vida. E quando a luz chegou, o poder de Deus chegou sobre você para atuar de uma maneira sobrenatural, dissipando todos os poderes das trevas, da escuridão sobre a sua vida e alcançando coisas extraordinárias em Deus. Pai querido e Pai amado, nós oramos agora em Ti, Jesus, por Ti e para Ti. Sabemos, Senhor, que o Senhor é aquela luz que dissipa o poder das trevas, que dissipa o poder da escuridão. E junto com esse poder, Senhor Jesus, também dissipa o medo que paralisa, o medo que não deixa avançar, o medo que não deixa ser pontual, o medo que não deixa, Pai, caminhar com o Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Jesus, para que o Senhor venha e clareia, Senhor, com a Tua luz, toda a direção. Clareia, Senhor, o entendimento, clareia a percepção espiritual, clareia, Senhor, dando sabedoria e conhecimento. Nós invocamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e tremendo, para que o Senhor haja nessa escuridão, nessa dificuldade, nesse medo, dissipando em nome de Jesus. Blinda a nossa vida, blinda a nossa família, blinda, Senhor, a nossa casa, blinda a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, e nós reconhecemos o senhorio do Senhor sobre nós. Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo e por essa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Que você seja alcançado pelo poder de Deus agora e receba do Senhor. Convido você a curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que essa oração precisa chegar a mais pessoas e também que você se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.